Olá, tudo bem? Eu sou a Lu e você está no meu canal Integrada na Sociedade. Olá, eu sou a Lu e você está no meu canal Integrada na Sociedade. Por enquanto a gente vai ter a companhia dessa linda moça que todo dia de manhã pede colo e eu tenho que dar, porque senão ela não deixa eu fazer mais nada. Então eu vou ficar aqui nanando ela e ela comodamente assentada aqui no meu colo. São 5 quilos de gato. Eu quero falar sobre uma matéria com o dono do Nubank, né? O banqueiro, um dos donos do Nubank. Vê se pode. Que disse num evento, como é que é o nome do evento? Um evento chamado VTEX. Não sei do que se trata, mas ele estava lá e estava falando. Ele diz que está impressionado como é que os jovens brasileiros ainda preferem estudar direito e administração ao invés de estudar computação, matemática e engenharia, né? Vocês não estão percebendo, mas ela está apoiada no meu dedo, ela está com o queixinho descansado no meu dedo. Ela é muito folgada, gente. Ela é muito folgada. É muito abusada. Então tá. Então fizeram a matéria com ele e ele disse, eu vou ler aqui para vocês. Os jovens com 17, 18 anos estão indo fazer cursos de direito e administração. Foi o que disse Velez no painel do evento VTEX Day na manhã da quarta-feira 13. Oh, meu Deus. Na manhã da quarta-feira 13. Segundo ele, a escolha é ainda mais chocante quando comparamos a atual demanda no mercado de trabalho. É verdade. É verdade que atualmente as empresas estão disputando a tapa profissionais de TI, desenvolvedores, gestores de rede, de segurança de rede, e tudo que se refere a web design, programação. Esses profissionais estão valendo ouro, não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Tem países, inclusive, que disputam esses profissionais, dão emprego, importam esses profissionais de outros países. Enfim, quem conhece programação, quem está na área de TI, está fazendo festa, porque tem muito pouco profissional. Tem muita demanda e muito pouco profissional. Ai, meu Deus do céu, pagou! Ao ponto de ter empresas dando curso de formação para pessoas de fora, que não tem nada a ver com a empresa, e que simplesmente queiram aprender a programar quase com a garantia de emprego. Né? Tem empresas, inclusive, que fazem programas de formação especiais para mulheres e para negros, né? Para a população negra. Então, assim, ele tem razão, o mercado está disputando a tapa aos profissionais. Né? Mas o que ele levanta, o que é muito interessante, é que o que eu quero explorar aqui, na verdade, são as razões. Por que ele não entende? Provavelmente porque ele não refletiu de forma mais aprofundada e com mais cuidado sobre as razões que fazem com que a população jovem brasileira... Oh, meu bem. Não, desce. Não vai ficar circulando na mesa, não. Ele não refletiu com cuidado a respeito das razões que fazem com que jovens brasileiros optem por ir para a carreira de direito, administração, carreiras mais clássicas, né? Que são direito, administração, engenharia. Engenharia está mais aí relacionado, sim, com a área de computação, né? Mas é uma carreira
bem mais restrito à classe média, e depois a gente vai discutir, depois eu faço um outro vídeo discutindo como é que a classe média virou espaço para branco, né, aqui no Brasil. Engenharia, economia, psicologia, né, que são carreiras mais clássicas. Né. Eu vou passear aqui por algumas razões que eu enxergo como cruciais aí para hoje a gente ter esse quadro que deixa o Velez super cabreiro, né? Não, faz com que ele não entenda o que acontece aqui. Né? Primeiro, são as condições econômicas das famílias, né? Que historicamente são ruins no Brasil. A maior parte da população brasileira é pobre ou muito pobre. Né? Isso começou a melhorar a partir de 2003, com a eleição do presidente Lula. Né? Que quando ele foi eleito, ele trouxe uma série de políticas públicas para reduzir a pobreza. Né? Ele conseguiu fazer isso. Ele foi bem sucedido, né, em alguns aspectos. Outros foi questão de tempo para ele fazer, né? Mas enfim, ele deu o início do processo de melhoria das condições materiais da maior parte da população brasileira. Né? Então, por causa dessas condições econômicas, por exemplo, as famílias não têm nem energia elétrica. Né? Só dando um passinho para trás, aí antes de falar da energia elétrica, né? Para as pessoas terem interesse, quererem aprender mais sobre computação, sobre informática, primeiro as pessoas têm que ter computador em casa. Né? Elas têm que ter acesso a esse ferramental. É muito difícil você se interessar por computador quando você não tem computador em casa, você não sabe o que é um computador. E sequer se sente em condições de adquirir um. Né? Ai, meu Deus. Sequer se sente em condições de adquirir um. Então fica muito complicado para jovens, para crianças e jovens das classes mais baixas, por causa de ter esse acesso restrito, de se interessarem por computação. Né? E por que eles acabam, quando eles têm possibilidade, eles acabam indo para carreiras como direito, carreiras de humanas? Né? Porque é claro que hoje a gente precisa de computador para tudo, tá? Eu estou levando isso em consideração. Mas para você ler e aprender sobre direito, sobre economia, sobre administração, você precisa ter acesso a livros, primeiramente. Né? Assim, vamos esquecer, por enquanto, o papel do professor, o papel da faculdade, o papel, né, dos instrumentos de tecnologia que facilitam muito o estudo. Tá? Tira tudo isso e vamos pensar. Você precisa saber ler, você precisa ter livro. Né? E livro, você vai numa biblioteca pública e você tem. Se o jovem consegue entrar na faculdade, ele sabe que dentro da faculdade ele vai ter a biblioteca. Né? Vai ter livro na biblioteca. Ele senta lá na biblioteca e lê. Né? Assim, se ele só tiver livro, ele consegue avançar na matéria. Né? E dentro das faculdades também existem salas de computação. Então, mesmo que ele não tenha um computador em casa, ele tem um computador da faculdade. E ele entra lá, né, fácil ou difícil, rápido ou devagar, ele consegue acesso àquele computador e ele consegue fazer os trabalhos dele. Essa jovem consegue fazer o trabalho que precisa fazer. Né? Então, ele não precisa fundamentalmente ter um computador em casa para poder desmontar, montar e despertar toda a curiosidade dele. Né? Isso não acontece quando você está interessado em computação.
Para você estar interessado em computação, você necessariamente tem que ter essa ferramenta, um computador em casa. Não dá nem para você fazer com celular, né? Então, basicamente, é isso. É muito mais fácil você estudar direito, administração, economia, psicologia, sem ter um computador em casa, do que você estudar computação. E se você e as condições econômicas da maior parte das famílias brasileiras é não ter dinheiro para ter um computador ou 2 computadores, para ter equipamentos que contemplem toda a família, todos, né? Se tiver 2 filhos, não basta ter um computador só, tem que ter 2, entende? Então, isso acaba afetando o interesse desses jovens pela carreira de computação, né? Falando especificamente de engenharia, por exemplo, e de carreiras de nível superior, no nível de graduação, também tem o fator do exemplo familiar. Os jovens precisam ter o exemplo familiar para se sentirem motivados a atingir a graduação. Ah, mas eu me formei e não tinha ninguém formado em nível superior na minha família. Sim, mas você foi motivado ou motivada a acessar o ensino superior porque existe alguma condição para que você pudesse acessar, mesmo sem ter tido exemplo na família. É muito mais fácil você acessar o nível superior de educação quando alguém na sua família já tem um nível superior de educação. Então, quando se trata de educação, exemplo e incentivo familiar é, assim, 80% do que leva um jovem a se interessar pelo nível superior. Então, voltando a falar sobre as condições familiares, a gente estava falando das condições econômicas, né? Então, é muito difícil você fazer com que jovens se interessem por carreiras duras, né? Por ciência dura, que é matemática, computação, engenharia, se elas não têm em casa acesso ao instrumental básico dessas ciências. Só fazer um paralelo aí, né? É muito mais fácil você se interessar por conserto de chuveiro, né? Por ser eletricista, aprender a ser eletricista, por quê? Porque você geralmente tem energia elétrica na sua casa, você geralmente tem um chuveiro elétrico na sua casa, né? Então, o jovem, a jovem ou o jovem acabam... É mais fácil de se interessar, por exemplo, por consertar chuveiro, por se formar eletricista, né, que é uma carreira extremamente importante, é uma carreira técnica, né, não acadêmica, mas é uma carreira técnica extremamente importante, que toda a sociedade precisa e que o ferramental está em casa, né, o interesse está em casa. Né, então, é disso que eu estou falando. Né, é desse incentivo que os nossos jovens precisam para conseguirem se interessar mais por computação. Né? Não basta saber que é uma carreira bem paga, que é uma carreira desejada, que é um trabalhador que as empresas se estapeiam para conseguir. Elas precisam ter elas precisam conseguir acessar a porta para entrar nessa carreira. É isso que a gente não tem aqui no Brasil. Né? Então, assim, primeiro a gente precisa ampliar o acesso a gente precisa ampliar o acesso das famílias a computadores, a compra de computadores. Né? Se a gente quer que as pessoas tenham interesse pela área de computação, a gente precisa muito, urgentemente, ampliar o acesso ao consumo de computadores, notebooks e computadores de mesa, né? Para que elas possam se interessar por isso. Também é fundamental que essas residências
tenham acesso à internet, tenham acesso confiável, seguro e constante à internet, e baixo custo à internet. Se não tiver internet, fica também muito complicado para elas irem atrás do conhecimento, né? Para essas pessoas irem atrás do conhecimento e se interessarem pela carreira de computação, né? Outro ponto que é fundamental, que é crítico, que é assim, eu acredito que seja o mais problemático, porque exige uma mudança de cultura, é a questão da escola pública, né? A escola pública, que é o serviço público, que é o serviço público de educação, que atende a maior parte das nossas crianças e jovens, atende 70% das nossas crianças e jovens, a escola pública não consegue dar conta da nova era, do novo emprego, né, do novo perfil do emprego e de formação dos novos trabalhadores. A escola pública não está dando conta. Desde 1940 que a escola pública deixou de ser boa, né? E eu vou fazer um novo vídeo sobre isso, porque tem a ver com o reconhecimento da população negra como cidadã, né, no Brasil. Quando a população negra finalmente foi reconhecida como cidadão e não era mais como propriedade de branco, e aí que reconheceu o direito que essas populações tinham à educação pública, que aí o governo, que serve à elite escravocrata, deixou de investir na escola pública e tirou os seus filhos da escola pública e botou nas escolas privadas. Mas isso é um tema para outro momento, para um outro vídeo. Mas então, assim, desde 1940 ou 1950, que a escola pública passou a ser ruim. Por quê? Porque passou a atender a população geral do Brasil, né? A população pobre do Brasil. Pobre e consequentemente, negra, né? O que tem de racismo aí também, como eu disse, depois a gente comenta sobre isso, né? Então, a escola pública, por ser esse serviço público, serviço estatal, que é meio assim, agora a gente tem que dar educação para essa gente, né? Dá qualquer coisa aí, faz qualquer coisa aí, enfia essas crianças na escola para dizer que a gente não, para eles pararem de dizer que não tem mais acesso, e deixa eles aí, né? E aí oferece um serviço ruim, né? Passou a oferecer um serviço ruim, um serviço que abrangia muito pouca gente, né? A periferia das periferias, as periferias das periferias só começaram a ter acesso à escola pública muito recentemente, né? Eu lembro que quando a minha mãe era professora, na década de 80, né? Final da década de 70 e início da década de 80, eu tinha 10 anos de idade e ia para... minha mãe me levava na escola, né? Na época, na periferia de Guarulhos, a gente morava na periferia de São Paulo. Minha mãe dava aula na periferia de Guarulhos. A situação das escolas públicas, estaduais e municipais, naquela época, eram de chorar. Era escola pública de madeira, não tinha nada, chovia dentro das escolas. E hoje ainda tem escolas públicas nessa situação, né? Tivemos uma melhora depois do Fundo Nacional da Educação, né, que também foi obra do governo do PT, do Lula, a partir do primeiro ano de governo dele, né, que foi fortalecer o Ministério da Educação e foi aumentar o volume de recursos para a educação básica, né, e isso, meu Deus, isso ajudou a transformar a educação pública no Brasil, ajudou a melhorar, né, transformar não, porque não, mas assim, deu uma melhorada importante na educação pública brasileira. Então, as condições das escolas são muito ruins ainda, né? Começa pela arquitetura das escolas, que é uma arquitetura hostil para as crianças e jovens,
né? Eu estou falando no geral, tá? Você pode falar assim, mas na minha cidade é super bonitinho. Sim, na minha cidade também é, né? Mas ainda está aquém do ideal, né? E se você for para estados mais autoritários, como São Paulo, por exemplo, você vai ver que prédios escolares que são verdadeiras caixas, que têm as janelas no alto, perto do teto, que é justamente para a criança não enxergar o lado de fora da escola, né? Não ampliar a visão. Isso tudo tem uma ideologia. A ideologia por trás da arquitetura escolar é muito autoritária. É muito autoritária e é para fazer com que a criança não goste da escola. Para criança jovem, né? É para tolher a criatividade, é para tolher a liberdade, para matar a imaginação, né? Então, começa pela ideologia da arquitetura das escolas públicas, né? A gente também tem aí a questão, né, de qual é o incentivo que a criança tem para ficar na escola, né? Começar pela arquitetura, mas não tem comida, muitas escolas não servem merenda ou servem uma merenda ruim, né? As escolas, elas não são feitas para atender a criança e o jovem em período integral, né? Os nossos jovens, eles são compelidos, né? Eles são forçados a sair da escola, pelo diabo. São forçados a sair da escola para poder trabalhar, para conseguir ajudar a família, né? Isso eu estou falando de jovem, né? Porque hoje, atualmente, em tempos da abominação nazi-fascista que está no Brasil, eu gravo esse vídeo em 2022, então a abominação fascista que está na cadeira de presidente jogou de volta a população, essas crianças, esses jovens, no lixo, né? A gente aumentou barbaridade o número de crianças que estão trabalhando em faróis, né? Que saíram da escola e estão na rua ajudando as famílias, a renda das famílias, né? Estão em grande situação severa de segurança, né? Então, esses jovens, eles precisam estar dentro da escola. Então, assim, o Brasil, a sociedade brasileira, se quiser ser uma nação minimamente decente, se quer ser minimamente considerada uma nação, a sociedade brasileira tem que pagar um salário mínimo para que esses jovens permaneçam na escola estudando até o término do ano do ensino médio e sigam estudando ou em ensino técnico ou na graduação. É assim que fazem os países ricos. Os países ricos pagam a sua juventude, todo mundo paga as crianças e os jovens para estarem na escola. E só sair para o mercado de trabalho quando já está na faculdade. É assim que eles fazem. Então, se funciona para eles, tem que funcionar para a gente também. Então, a sociedade brasileira precisa pagar um salário mínimo para cada jovem que fica na escola. Assim, a gente resolve um monte de problema. A gente tira das costas do nosso jovem, do nosso adolescente, a responsabilidade por ajudar no sustento da família e faz com que ele se interesse, tenha tempo livre, cabeça livre, para se dedicar aos estudos. A gente vai dar um salto de qualidade. Quando a gente fizer isso, a gente vai dar um salto de qualidade na nossa juventude que vai ser assim, extraordinário. Vai ser extraordinário. Sem contar que a criminalidade vai despencar. É batata, assim, eu troco meu nome se a criminalidade não baixar. Né? Quando você vai disputar esses jovens, o Estado vai disputar os jovens, né? Os jovens pobres que são criativos, são inteligentes e só não têm oportunidade, vai disputar com a criminalidade e vai ganhar. Né? Outro fator importante, ainda com relação à escola, é a qualificação dos professores. O professor no Brasil, ele é muito massacrado. Primeiro, ele é muito mal pago. Né? E a situação é tão grave,
a situação está tão crítica que essas pessoas que saem das faculdades de matemática, de química, de física e de ciências duras, essas pessoas não querem dar aula. Elas não querem dar aula porque é muito mal pago. É mal pago, as condições de ensino são muito ruins, de forma que afasta essas pessoas do ensino da escola pública, né? De ensinar as nossas crianças e os nossos jovens. Né? A situação é tão ruim que hoje, 2022, só os mais altruístas é que saem da faculdade e vão dar aula. São pessoas que fazem de fato por amor, por ideal, e que têm condições aí de colocar o ideal na frente do material. Né? E são pessoas que passam a vida em dificuldades financeiras. Né? Isso é fato. Então, a gente precisa olhar com carinho para os professores, precisa elevar o salário do professor, precisa reduzir a carga horária de trabalho. Porque também tem essa. Não é só ganhar bem, não é só um salário competitivo. Salário competitivo para professor aqui, eu estou falando de pelo menos R$10.000 para dar aula no ensino básico. Né? A gente tem que isso tem que ser uma revolução no ensino público brasileiro. Com relação à carga horária, precisa reduzir a carga horária. Porque você pode dizer, mas a minha professora só trabalha 20 horas por semana na sala de aula. Sim, mas para que o professor possa dar 1 hora de aula, ele tem que preparar, ele tem que ficar 1h30, pelo menos, elaborando aquela aula. Ou seja, quando ele estar na sala de aula, é só uma segunda parte do trabalho do professor. O trabalho do professor, ele não chega na sala de aula, oi gente, e aí, eu vim dar aula. Ele preparou a aula antes. E para ele preparar a aula, isso também é trabalho. Preparar a aula é trabalho. E tem que ser remunerado. Então, a gente precisa pensar essas coisas todas. Né? A gente precisa valorizar o professor, a gente precisa elevar a qualificação do professor, e para elevar a qualificação do professor, a gente precisa elevar o salário do professor, reduzir o número de alunos por sala de aula, reduzir o tempo de sala de aula do professor, permitir que ele passe um tempo em sala de aula, um tempo em pesquisa e um tempo na monitoria. Né? Um tempo no apoio aos alunos, que ele possa dar apoio extra-classe ao aluno. Né? Essa é a revolução que a gente precisa ter no ensino brasileiro. Né? Você pode dizer, mas na minha cidade está muito bom. Tudo bem, mas no resto do país não está. E a gente precisa fazer isso em conjunto. Não adianta nada o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Sapucaia do Sul fazer isso e o resto do Brasil não fazer. Tem que todo mundo caminhar junto, porque senão não vai ter país. Então, para a gente conseguir formar uma nação, a gente precisa ter bons professores, dar aos professores condições bastante confortáveis e bem remuneradas de trabalho. Senão, esses profissionais que se formam em matemática, química, física, que são críticos para a formação do conhecimento, da tecnologia, não é outro gafanhoto não, né, sorte? A gente precisa disputar, a sociedade brasileira precisa disputar, formar bons profissionais de educação, para que esses profissionais se sintam atraídos pela profissão de professor, para que esses bons profissionais, para que esses cidadãos vão para a sala de aula no ensino fundamental e no ensino médio, despertar na nossa juventude, na juventude periférica, o interesse pela ciência dura, por matemática,
por química, física e por computação. Ter profissionais para suprir o mercado de trabalho na área de computação, de ciência de computação, de matemática, de engenharia, passa pela necessária readequação educacional, readequação do sistema de ensino e valorização do papel do professor. Sem isso, nós não vamos conseguir trazer esses profissionais para dentro da sala de aula, esses profissionais bem qualificados para dentro da sala de aula. Eles têm que ser disputados. E novos, e a juventude vai aos poucos sendo incentivadas a permanecer nessa área, a seguir essa área. Então, ao banqueiro Vélez, Vélez, né? Então, ao banqueiro Davi Vélez, do Nubank, a gente precisa mostrar isso para ele, né? Não é por um acaso, não é por nada que a nossa juventude não vai para a área de computação. É por absoluta falta de projeto político, projeto de nação, né? O que nós temos hoje é uma educação pública que é boicotada, que é destruída pela elite econômica e política do país. Não é que falta interesse das nossas crianças e dos nossos jovens, é que falta projeto de país para as lideranças, para a elite política e econômica do país. Para a gente conseguir superar essa dificuldade e conseguir fazer com que o mercado receba bons profissionais, a gente precisa voltar os olhos, a nossa atenção para os jovens da periferia, né? Nós precisamos de uma política pública educacional que, de novo, remunere, dê uma bolsa de estudos para nossas crianças e para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para que eles permaneçam na escola até o fim do ensino médio, para que eles possam prosseguir, no ensino técnico ou numa graduação, sem a preocupação de ter que fazer o papel dos pais na manutenção da família, sem a preocupação de ter que ir para o mercado de trabalho, né, sem a qualificação e sem a educação necessária, sem a maturidade necessária também. Quando a gente incentivar os jovens a permanecerem o maior tempo possível estudando, a gente libera o mercado de trabalho para os adultos também. A gente abre novas vagas. A gente tem que retardar a entrada do jovem no mercado de trabalho, porque o jovem brasileiro tem que estudar. Quanto mais pobre, mais incentivo ele deve receber, incentivo financeiro ele deve receber para permanecer na escola. E, de acordo com outro relatório que eu já comentei aqui a respeito de educação e criminalidade, esse movimento na educação vai fazer com que o nível de criminalidade reduza. Nós vamos conseguir reduzir o nível de criminalidade no Brasil. É uma medida muito importante, porque as maiores vítimas da criminalidade são os jovens. São os jovens que, sem perspectiva, sem receberem um acolhimento necessário e apropriado pela escola pública, ele rompe com os vínculos, ele rompe com todos os vínculos que ele tem com a sociedade, rompe com o vínculo escolar, e aí já era essa pessoa, esse jovem, que tem um potencial imenso, todos eles têm potencial imenso,
Esses jovens que estão na criminalidade, que acabaram sendo, que nós perdemos para a criminalidade, esses jovens são geniais. Esses jovens, eles são cheios de energia. Eles são muito inteligentes. Eles são muito perspicazes. Eles têm um potencial de liderança muito bom. Então, olha o quanto que a sociedade brasileira perde, quanto que o Brasil perde ao deixar de dar educação de qualidade para esses jovens, negligenciar o papel da escola na vida desses jovens, por pura burrice. A elite brasileira é burra. E é de um egoísmo estúpido para não enxergar que quando os jovens ganham apoio do Estado para estudar, toda a sociedade ganha. E a elite também ganha. A elite econômica também ganha. Então, eu acho que essa foi uma tentativa de responder ao comentário do Davi Vélez, do Nubank, sobre a razão, né, de os jovens irem para as ciências que são mais fáceis, irem mais para direito, irem mais para administração, e irem pouco para matemática e computação, né? Então, você que está assistindo esse vídeo, comenta aí o que você achou, o que você acha, deixa o seu comentário, dá like nesse vídeo, ativa o sininho, assina o canal, ativa o sininho para receber a atualização toda vez que eu soltar um vídeo novo, e bota os vídeos na sua rede para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e até a próxima. Tchau!